hoje são os order blocks, famoso order block, o OB, certo? Então, primeiro ponto, o que são os order blocks? Nós vamos entender a definição e nós vamos entender também como identificá-los. O que são os order blocks? O order block é a última vela antes de um movimento expressivo, um movimento forte no preço. Se nós estivermos falando sobre um movimento de alta, o order block é a última vela negativa. E se nós estivermos falando de um movimento de baixa, o order block é a última vela positiva, certo? E qual é a importância? Eles marcam zonas de entrada institucional. Inclusive, o order block, ele faz parte do conceito do smart money. E quando a gente fala sobre smart money, nós estamos falando justamente sobre toda uma jogada institucional, sobre liquidez. Então, o order block, ele vai marcar, ele vai caracterizar zonas de entrada institucional. Eles vão atuar como suportes ou resistências importantes. E o preço costuma, geralmente, voltar neles antes de continuar. Quando eu falo para vocês que o preço pode voltar antes de continuar, eu estou falando justamente sobre a possibilidade de pullbacks. O pullback é justamente esse movimento contrário, esse retorno. Se nós pesquisamos a tradução do termo pullback para o português, nós vamos encontrar um significado voltado justamente para essa contrariedade. E os order blocks, eles servem como ponto de entrada com boa probabilidade de acerto, desde que você saiba interpretar o contexto e buscar gatilhos adequados, que é justamente o que instruímos a vocês, certo? E o order block, ele também nos traz uma ideia de impulsividade, ele expressa uma impulsividade porque ele é o estopim de uma impulsão. Ele é o estopim da impulsão, tá? A partir dali vai se iniciar um movimento expressivo. O order block é marcado e a gente acredita que ele também pode atuar como imã, porque o preço pode voltar até ali. O preço pode retornar até aquela região por ser uma região institucional bastante interessante. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui estão alguns exemplos para vocês. Nós vamos interpretar esse desenho e nós vamos também buscar no gráfico alguns order blocks da forma mais didática possível. Se houverem dúvidas, por gentileza, me procure ou procure o João, por favor. Pessoal, voltando ao início da explicação, a última vela positiva antes do movimento de queda expressivo ter início. Então, esse order block, ele foi marcado considerando essa vela aqui, esse candle, o último candle positivo antes do movimento de baixa começar. E percebam que esse order block, lembra que eu falei para vocês que os order blocks podem atuar como suporte ou resistência? Esse order block se tornou uma região de topo expressiva, porque veja só, o preço voltou, né, até essa região, até o order block, e ela se tornou uma zona de topos bastante expressivas. O topo remete justamente ao quê? Relembrando do básico, o topo remete ao movimento de queda. E olha só, esse order block se tornou uma zona de resistência, ou seja, uma região de topos bastante expressiva. Por que marquei esse order block? A última vela positiva antes do movimento de queda ter início. Nós temos também esse order block aqui, esse OB, ele foi marcado considerando a última vela negativa antes do movimento de alta ter início. E percebam que o preço faz alguns pullbacks, faz alguns retornos a esse OB. Além do pullback, ele se torna uma zona de fundos, uma região de suporte bem interessante. Lembra que eu falei para vocês
que podem haver pullbacks nos order blocks, podem haver esses retornos e eles podem atuar como suportes ou resistências, regiões de fundos ou regiões de topos, é justamente o que nós estamos vendo nesses exemplos aqui. Aqui foi marcado pela última vela de alta antes do movimento de queda ter início e aqui foi marcado pela última vela negativa antes do movimento de alta ter início. Nós vamos para o gráfico agora marcar alguns. Mas é exatamente isso, pessoal. Nós vamos relembrar, eu volto a repetir para não ficarem dúvidas. Última vela negativa antes do movimento de alta ter início ou a última vela positiva antes do movimento de baixa expressivo ter início. Combinado? É uma zona institucional bastante expressiva. Nós temos aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo bem claro de order block. Eu vou marcar a última vela positiva antes do movimento de queda ter início. Ó, o preço pode retornar até essa região, pode fazer alguns pullbacks e ela pode também atuar como suporte ou resistência marcante. Tá? Marcantes. Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui nós também podemos considerar. Nós vamos marcar a última vela positiva antes desse movimento de queda. E nós podemos considerar também, pessoal, aqui. Nós vamos marcar a última vela negativa antes do movimento de alta. Aqui estão alguns exemplos para vocês. Se ficarem dúvidas, por favor, nos procure. Estamos aqui para ajudá-los. Estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula.